Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, aqueles que estão vendo esse vídeo. Eu fiz esse artigo juntamente com o meu ex-orientador, Pedro Henrique Evangelista Duarte, cujo título é Planejamento Econômico na Guerra Fria, Economia Soviética no período 53-89. Esse artigo ele faz parte, ele está embutido basicamente na segunda parte da minha monografia, onde eu analiso todo o processo de planejamento econômico, desde a Revolução Russa até 1991, quando é decretado o fim da União Soviética. Bom, eu vou passar basicamente por esses pontos, que são os governos do Nikita Khrushchev, do Brezhnev e do Gorbachev. E durante a apresentação, eu sempre vou tentar passar por esses pontos a partir de três grandes blocos, a saber, política, economia e relações internacionais. De forma que, como esses elementos são interconectados entre si e são interdependentes, a amplitude para o entendimento do que foi a experiência do socialismo real na União Soviética se torna bem mais robusta, muito mais rica para se entender essa complexa realidade. Bom, iniciando, a gente pode falar que o governo Nikita Khrushchev, que foi aquele que sucedeu o Stalin, que morreu em 5 de março de 53, ele foi um governo bastante controverso, porque, de certa forma, ele tentou fazer um processo de desestalinização da política, onde o governo soviético procurou tratar a política de uma forma mais branda, menos rígida, com menos repressão, no sentido de que todas essas questões envolvendo gulags, envolvendo presos políticos, ela foi tratada de uma forma mais amistosa, entre aspas, pelo governo Khrushchev. E um desses exemplos de desestalização da política foi no momento crucial para a União Soviética e também para o socialismo real em seu conjunto, foi o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, realizado no ano de 56, onde o Khrushchev faz o famoso discurso secreto, e é basicamente um conjunto de críticas ao culto à personalidade de Stalin e também a denúncia de seus crimes durante os expurgos stalinistas da década de 30, principalmente. Então, nesse sentido, teve alguma mudança, né, nesse período de degelo da União Soviética. No tocante à economia, a gente pode falar que houve um processo ou uma tentativa de processo de desburocratização da economia e descentralização da economia, por que não? Porque a estrutura econômica herdada do período stalinista, ela consiste basicamente em um planejamento econômico totalmente hierarquizado, ou seja, as decisões dos órgãos planificadores, como por exemplo a Gosplan, que era o principal deles, eles guiavam toda a economia soviética de modo a estipular metas de produção, que era basicamente uma das características da economia soviética, que era um modelo extensivo de crescimento econômico, ou seja, as empresas tinham que cumprir metas estipuladas nos planos quinquenais, de uma forma ou de outra, de forma a ganhar estímulos, ganhar alguns incentivos do Estado soviético. E de forma também para o Estado também apropriar esse excedente de uma forma completa e tentar socializá-lo para a sociedade em forma de hospitais, escolas, enfim, todos os serviços públicos. Essa tentativa de descentralização teve como objetivo a descentralização macroeconômica. Como assim? As repúblicas soviéticas teriam uma margem maior para estipular suas metas econômicas de acordo com a realidade de cada república soviética, que eram 15 durante a existência da União Soviética. Então, além disso, teve algumas reformas também na agricultura e na indústria. Na agricultura,
o grande problema é que sempre foi o calcanhar de Aquiles da economia soviética, era basicamente que o Estado soviético tinha uma cota compulsória que as cooperativas e as fazendas estatais eram obrigadas a vender para o Estado soviético, de forma a socializar o acesso aos alimentos em geral. Só que muitas vezes essas compras não cobriam nem os custos de produção, de forma que os cooperativos as cooperativas e as fazendas estatais se sentiam desestimuladas a produzirem, e também a questão de incrementos de produtividade, questão de depreciação das máquinas. Então havia um desequilíbrio, isso fazia com que se aprofundasse o desequilíbrio estrutural entre a indústria pesada e a agricultura. Só que essa tentativa de aumentar preços e reduzir custos não foi eficiente porque persistiu-se esse problema durante o governo do Khrushchev. E também teve tentativas de exploração de terras virgens no Cazaquistão, que também não foram satisfatórias por conta de fatores exógenos, como chuvas e outros eventos climáticos, e também por causa do custo de transporte, de técnicos agrícolas, de maquinário, enfim. Acabou que essa política não foi bem sucedida. E no que se refere à indústria, teve uma tentativa logo no início do governo do Khrushchev de priorização do setor de bens de consumo duráveis, que também não havia se desenvolvido com plenitude durante o período stalinista, muito por conta das ameaças imperialistas à União Soviética, ao contexto da Segunda Guerra Mundial, fez com que a União Soviética focasse muito em questão de armamento, questão de defesa, e cobria uma parte relevante do orçamento público da União Soviética. Só que essa política acabou não sendo bem sucedida também no sentido de que é o contexto onde se inicia a Guerra Fria, propriamente dita, a questão da corrida espacial, onde, por exemplo, o Yuri Gagarin, a Valentina Tereshova e a cachorrinha Laika, eles vão para o espaço durante esse período do Nikita Khrushchev. E, por fim, falando das relações internacionais desse governo, tentou-se uma política que era diferente do governo Stalin, que era basicamente a adoção de uma coexistência pacífica entre os sistemas socialistas e capitalistas, no sentido que eles poderiam cooperar também, fazer alguns acordos econômicos, acordos científicos, acordos tecnológicos, acordos políticos, enfim, de uma forma a ter um melhor relacionamento entre esses dois sistemas. E acabou que essa política também de alguma forma, controversa, por conta de que ocorrem 3 eventos fundamentais para explicitar esses movimentos controversos da política externa do governo Khrushchev, que foram basicamente a invasão na Baía dos Porcos, realizada pelos mercenários estadunidenses e cubanos exilados, e foi num contexto onde a Cuba assumiu o seu caráter socialista em 1961 e se aproxima da União Soviética. Isso já foi um motivo de desgaste na relação entre a União Soviética e Estados Unidos. Um outro evento foi também que aconteceu em Cuba também, que foi a crise dos mísseis em 62, e um pouco antes, em 1955, tem a fundação do Pacto de Varsóvia, que foi foi uma formação de um grupo composto pelos países socialistas de questões militares, enfim. Foi uma resposta à criação da OTAN anos antes, encabeçada pelos Estados Unidos. Dessa forma, mesmo com todas essas contradições, a economia soviética cresce a taxas altas, mas taxas menores do que aquelas encontradas durante o período stalinista, que nesse período stalinista foi acima de 10% ao ano. Ali no governo Nikita Khrushchev,
o teto poderia ser 10% ao ano, mas as taxas ainda eram bem altas de crescimento, de forma que houve avanços no sentido de melhoria material para os soviéticos, serviços públicos, mas já esse período também é conhecido como um período de desaceleração econômica. E não menos importante, também teve algumas confusões de planejamento, questão de se eram planos anuais, planos quinquenais, planos de 7 anos, e também teve um plano de longo prazo que de 61 para ser atingido em 80, que a União Soviética deveria ultrapassar os Estados Unidos em alguns setores-chave, como, por exemplo, o aço, que acabou não se concretizando por uma série de fatores. Esse é basicamente o resumo do período Khrushchev. Agora, tratando do seu sucessor, o Brezhnev, ele assume em 64 e vai até 82. No tocante às relações internacionais, as políticas voltadas para esse setor são bem diferentes daquelas realizadas pelo Khrushchev. E pode ser chamadas por soberania limitada ou propriamente doutrina Brezhnev, que é um conjunto de políticas onde a União Soviética tem uma maior influência sobre o campo socialista, principalmente na manutenção de regimes socialistas, a questão da invasão soviética à Tchecoslováquia em 68, e a ajuda da União Soviética no processo de libertação nacional em alguns países do terceiro mundo, na África e na América do Sul, ou na América Latina, como foi no caso da Nicarágua, por exemplo. E é nesse contexto que a União Soviética pode ser considerada como uma superpotência, digamos assim, porque ela já tem um poder de diálogo muito forte, principalmente em questões nucleares. Tanto é que, durante o governo Brezhnev, são firmados 2 acordos sobre produção de armas nucleares, que foram os acordos SALT I e II. Então, a União Soviética já tem uma posição bem consolidada no cenário internacional, de grande influência, seja em acordos capitalistas, seja com os países socialistas. É assim que se pode resumir a doutrina Brezhnev. Só que esse período ele é considerado como um período da era da estagnação soviética. Tudo isso porque os problemas estruturais de desequilíbrios entre os setores econômicos persistem durante o período Brezhnev. Ou seja, a estrutura de planejamento era rígida ainda, a prioridade dos investimentos ainda estava no setor da indústria pesada, principalmente em armamentos e no setor espacial. E toda essa conjuntura de desequilíbrios setoriais fez com que tentasse alguns tipos de reformas, que foram 2 no período. Foi em 65, onde teve uma descentralização microeconômica, ao contrário do que foi no Khrushchev. As empresas tinham uma maior margem de manobra no sentido de absorção do excedente econômico e utilizá-lo da forma como entendesse. Só que essa absorção do excedente econômico fez com que esse excedente não fosse reinvestido pelas empresas, mas sim aumentasse os salários da gerência dessas empresas, fazendo com que no governo Brezhnev começasse a se consolidar a nomenclatura, que é basicamente a burocracia soviética, que foi exaustivamente criticada por vários socialistas, enfim. E a reforma de 79 teve como objetivo que as empresas só receberiam incentivos materiais, incentivos de crédito, se elas conseguissem vender mais e não ficassem restritas só às metas de produção, mas que também não gerou muitos efeitos essa política, tal como foi com as reformas da década passada. E o aumento dessa contradição da dinâmica
né, econômica soviética, ela foi um pouco mascarada por conta dos choques do petróleo da década de 70, 73, 79, porque nesse período a gente tem que ter a conjuntura internacional também. Aumentou, houve uma intensificação de boicote econômico à União Soviética por parte dos países centrais do capitalismo, e a única forma que a União Soviética tinha para auferir divisas para a compra de bens de consumo, compra de alimentos, era pela produção de petróleo. Tanto é que em 76 a União Soviética se torna a maior produtora de petróleo do mundo, e dessa forma ela consegue adquirir divisas e aumenta a capacidade de importação da União Soviética, de forma que o padrão de vida dos soviéticos em geral se eleva durante o período, porque eles conseguem ter acesso a uma margem muito maior de bens de consumo e também de alimentos, que era o calcanhar de Aquiles, né, da União Soviética. Tanto é que, com esse processo, com essa dependência do petróleo e do gás natural, faz com que ocorra um processo de reprimarização da pauta exportadora da União Soviética, que na década de 60 era um pouco mais complexa, tinha uma maior participação de manufaturados, de máquinas, equipamentos, e acaba que grande parte da exportação da União Soviética comece a ter uma maior participação de petróleo e gás. E também de alimentos. E o que é mais curioso, no período da Rússia czarista, a Rússia era uma grande exportadora de cereais, e ela passa a ser uma grande importadora de cereais e outros tipos de alimento que ela não conseguia produzir. O que gera também uma pressão no balanço de pagamentos, enfim. Então, tudo isso entra no contexto das contradições do próprio sistema econômico, do próprio socialismo real da União Soviética. E dessa forma, o seu sucessor, que é o Mikhail Gorbachev, esse é o cenário que, basicamente, que ele assume a União Soviética. E também essa desaceleração, essa estagnação econômica da União Soviética não é um efeito restrito à União Soviética e tampouco ao campo do socialismo real. Esse processo de desaceleração econômica afeta basicamente os países capitalistas da época. Tanto é que, se você olhar os dados de crescimento da produção industrial e até mesmo do próprio produto interno bruto das economias como um todo, tem-se uma queda na taxa de crescimento deles. E também tem todo aquele contexto de crise do keynesianismo, né, do estado de bem-estar social, de algumas economias centrais, é verdade, por uma transição de desregulamentação financeira, enfim, da emergência da ideologia neoliberal, personalizada nas figuras da época, que eram o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher. E é nesse contexto que Gorbachev assume a Secretaria-Geral do Partido Comunista da União Soviética em 85. E é bom ressaltar também que o Gorbachev, a princípio, a início, ele era um consenso dentro do Partido Comunista. Porque até mesmo a burocracia soviética, ela admitia que era preciso ter reformas importantes na economia da União Soviética, porque a produtividade já não estava engrenando, os equilíbrios setoriais já estavam explícitos, a necessidade do petróleo também fez com que aumentasse os problemas econômicos da União Soviética. Então, o Gorbachev emerge como consenso, ou seja, então as mudanças vieram de cima, ou seja, emergiram do próprio Partido Comunista, apesar de que, é verdade também, o povo soviético também já percebia que deveria haver mudanças importantes. E é nesse contexto que o Gorbachev assume a economia soviética. E as duas palavras, os dois slogans do Gorbachev, enquanto ele estava à frente do poder da União Soviética, eram a perestroika e a glasnost. Né? Perestroika, que significa reestruturação, e tem a ver com a reestruturação econômica, e a glasnost, que tem a ver com a abertura política
digamos assim, da União Soviética. Porque eles fizeram, o governo Gorbachev fez um bom diagnóstico dos problemas da União Soviética, que foram sucintamente explicados aqui durante a apresentação. E também na questão política, eles afirmavam também que o povo soviético estava no estado de letargia, já tinha passado todo aquele momento de patriotismo da época da Segunda Guerra Mundial, enfim, a população soviética estava adormecida nesse sentido. Essa era a justificativa do governo para a implementação das duas políticas. Só que a Glasnost surge um ano depois da Perestroika, ela surge em 86, e ela teve o primeiro lampejo, digamos assim, quando houve a explosão lá nuclear da Chernobyl, na Ucrânia, onde o Gorbachev e, de uma forma mais ampla, a União Soviética teve uma grande divulgação na época sobre esse desastre nuclear, ao contrário do que é muito difundido no senso comum. Isso serviu de pretexto, digamos assim, para o Gorbachev para levar à frente a perestroika, as mudanças que ele estava querendo levar a cabo. Então, a gente pode dizer que a Glasnost veio para salvar a perestroika. E tanto é que no livro do Gorbachev, o best-seller, que foi lançado na época, ele falou que não seria possível reformas econômicas se não houvessem mudanças políticas. Então, é nesse contexto que a Glasnost entra. Tem uma maior abertura de debates, enfim, houve uma melhora nesse sentido. Contudo, a perestroika, ela foi mais um slogan do que um conjunto de medidas concretas para a economia da União Soviética. Porque, por exemplo, se a gente, dadas as devidas abstrações, a gente sabe como que é constituído mais ou menos o plano de metas, o conjunto de medidas que faziam parte do plano de metas. Só que, a partir do momento que você fala em perestroika, você tem uma ideia um pouco ampla do que foi. Você não tem uma certeza do que foi. Então, na verdade, a perestroika foi bem mais um slogan, uma propaganda, a meu ver, do Gorbachev para as relações internacionais da União Soviética. Teve algumas medidas soltas, como a legalização do trabalho autônomo privado, que já era frequente no mercado paralelo, que se desenvolveu por conta desses desequilíbrios estruturais da União Soviética. Teve também a lei da empresa estatal, que dava completa autonomia de fixação de preços, salários, escolha de fornecedores, retenção de uma maior parte do excedente. Só que essa medida, por exemplo, fez com que aumentasse ainda mais os salários da gerência das empresas. E pode ser considerado também que essa gerência das empresas soviéticas, elas criaram, foi a gênese da nova burguesia da Rússia dos anos 90. E teve outras medidas também, como o campo da agricultura, que permitia com que as cooperativas vendessem lotes privados, só que todas essas medidas soltas para a reestruturação da economia soviética, elas foram bastante influenciadas também pela queda do preço do petróleo, já na segunda metade da década de 80, de forma que a capacidade de importação da União Soviética diminui, por conta que está entrando menos divisas, e a necessidade de importação dos melhores maquinários, da tecnologia da terceira revolução industrial que estava ali emergindo na década de 80, fizeram com que as reformas retrocedessem, os resultados esperados já não foram atingidos, enfim. Tudo isso cria um clima de insatisfação por parte dos soviéticos em si. Só que, ao passo que a popularidade do Gorbachev vai diminuindo e cria-se uma cisão dentro do Partido Comunista entre conservadores contra a perestroika e reformistas a favor da perestroika,
toda essa queda de popularidade do Gorbachev dentro da União Soviética e dentro do próprio Partido Comunista que o colocou lá, isso não era verdade para as relações internacionais da União Soviética. O Gorbachev era bem visto pelo Ocidente, principalmente também por causa de toda a política externa da União Soviética, que foi uma política anti-armamentista, com claras intenções de redução de armas nucleares, maior cooperação entre países socialistas e capitalistas. Isso também o próprio Gorbachev escreve isso no seu best-seller. E aumentou também um pouco a influência de intelectuais do Ocidente, das potências capitalistas, dentro do próprio Partido Comunista, principalmente na ala reformista do Partido Comunista, de forma que juntou todas essas contradições internas e as contradições externas dessas políticas, de forma que os reformistas eles se aliaram aos movimentos nacionalistas dentro da União Soviética que já estavam satisfeitos com as políticas, né, as faltas de resultados, enfim. Acabou que esse movimento reformista, principalmente liderado pelo Boris Yeltsin, aglutinasse em torno da sua figura todos esses movimentos separatistas, principalmente nos Bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, Azerbaijão e também na Armênia, enfim. Isso fez com que a queda da União Soviética já no final da década de 80 início de 90 fosse bastante rápida. Tanto é também porque tem um contexto da crise do socialismo real e a não interferência da União Soviética, por exemplo, na Polônia, com o movimento de solidariedade, na Alemanha democrática, lá, com a queda do Muro de Berlim. Tudo isso fez com que o governo Gorbachev se enfraquecesse muito e aumentasse o poder da facção do Boris Yeltsin. Tanto é que ele vem a ser presidente da Rússia até o final da década de 90, até quando ele renuncia. Ao final das contas, apesar de todos os problemas econômicos que se agravam no período Gorbachev, no final das contas, a dissolução da União Soviética foi um processo político e muito bem articulado por essa camada reformista que, ao longo do governo Gorbachev, ela dá claros sinais de que é um choque capitalista, que é um retorno ao modo de produção capitalista. E também a posição do Gorbachev, que era vacilante, ora ele pendia para os reformistas, ora ele pendia para os conservadores, principalmente já no final do seu governo. E também o processo, o dia D, digamos, do fim que culminou no fim da União Soviética, foi a tentativa de golpe, no dia 19 de agosto de 1991, um dia antes de colocar para os soviéticos uma espécie de referendo que era uma proposta de reformulação da própria federação, da própria União Soviética, onde mudaria todas as questões, o que caberia à União Soviética, o que caberia às repúblicas. Também o Partido Comunista já vem perdendo, ele perdeu durante todo esse processo um monopólio político, então candidaturas independentes durante as eleições do Congresso dos Deputados do Povo eram permitidas. Enfim, todo esse conjunto de forças, essa correlação de forças construíram um caminho para a dissolução da União Soviética. Então, basicamente é isso que eu trato no meu artigo. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.